Tu me disseste que já visitaste o futuro mais de uma centena de vezes. 168. Visitaste 168 futuros. Então tu já... Sim. Já morri 168 vezes. Depois de tantas vezes já não te acostumaste a passar por isso? Digo, fica mais fácil? Não é um banho de água quente que você se acostuma com a temperatura. É morte. Não foi feita para você se acostumar. É horrível, todas as vezes. Deve ser por isso que o normal é passar por ela uma vez só. E como foram, as mortes? A guilhotina e a forca, a fogueira aconteceram mesmo? Em uma das versões, logo que eu comecei a contar quantas visitas vinha fazendo, eu cheguei em uma realidade do Brasil na qual os brasileiros caçavam portugueses. Não sei ao certo o que aconteceu para os conflitos chegarem a esse ponto. Não consegui passar muito tempo nessa versão para conseguir descobrir. Mas eu aprendi que falar com sotaque brasileiro era uma questão de sobrevivência. E mesmo nas versões sem esse tipo de perseguição, falar a língua com sotaque local levantava menos desconfianças sobre mim. Já visitei 2 versões assim. Em nenhuma das 2 durei muito. Caçavam portugueses. Dá para acreditar? Fui eu dar um bom dia e fui perseguido pelas pessoas pela rua. Me pegaram e me enforcaram, fizeram a maior festa. Algumas versões do Brasil são péssimas. Mais vezes do que gostaria, eu fui preso, julgado, executado, tudo no mesmo dia. Eles nem sabiam quem eu era. Eu nem entendi de que crime estavam me acusando. Mas o que eles queriam era o resultado. Uma execução pública para entreter o povo. Pelo menos não fiquei muito tempo por lá. Mas como? Toda a visita ao futuro terminar assim? Como é que é possível? Acredito ser algo do destino, de que não posso fugir. Além das execuções, já morri também de tudo quanto é tipo de acidente. São as fatalidades mais comuns, acidentes imprevisíveis e inevitáveis. Já fui atropelado, já caí em um bueiro, já fui atingido por um raio durante uma tempestade. Fui também atingido por um raio num dia ensolarado, sem nuvens e sem chuva. Já fui atropelado por um trem, atacado por um lobo-guará, eletrocutado por um fio de poste e esmagado por um poste que caiu, explodido por uma mina terrestre. Bom, enfim, aos poucos eu fui entendendo o que estava acontecendo. E sabia que depois da versão que eu estava visitando, viria outra e outra e outra. No começo do ciclo, as visitas foram caóticas. Eu estava completamente desorientado. Para tentar sobreviver, o que eu fazia era me esconder nas partes mais vazias da cidade, debaixo de viadutos, em construções abandonadas, esse tipo de coisa. Lá sempre encontrava pessoas desamparadas que viviam na rua. Na maioria das versões que visitei, essas pessoas sempre estavam lá. Continuavam existindo desde a sua época. E me recebiam bem. Me ofereciam roupas e compartilhavam comida. Por algum momento, ao ser acolhido, eu consegui me sentir seguro. A existência dessa parcela do povo que vivia em miséria, desamparada, era constante. Estavam presentes em quase todas as versões, por mais distintas que fossem. Em algumas poucas exceções, não encontrei essa pobreza. E olha que havia versões bem diferentes. Algumas vezes eu consegui pesquisar sobre o que tinha acontecido nos últimos 200 anos em livros e outros registros digitais. Mas a maior parte do que eu aprendi veio do que as pessoas que eu conheci sabiam e me contaram. Há muito tempo, para mim, pelo menos, eu apareci numa versão bem diferente. Eu ainda estava desorientado. Foi uma das primeiras viagens. Uma das primeiras que me lembro com mais detalhes, pelo menos. Começou como as outras. Mas após algumas horas perdido nas ruas de São Paulo, não encontrei nenhum morador de rua para me acolher. Nenhum beco escuro para me esconder. E nenhum perigo do qual eu precisava fugir. E as pessoas prestavam atenção em mim. Fui abordado por um casal que perguntou se eu precisava de ajuda. Me deram água, comida e tentaram me acalmar. Em seguida, chegaram 2 agentes de saúde do governo.
Primeiro tentaram entrar em contato com algum familiar meu, sem sucesso, é claro. Tentaram também me levar para casa, mas eles não tinham como fazer isso. Eles não conseguiam me identificar, não tinham nenhuma documentação. Eu não constava em nenhum registro deles. Provavelmente eu não estava falando nada com nada. Algo sobre ser príncipe do Brasil e que precisava ser levado para a corte. Obviamente não foi para a corte que me levaram, e sim para um hospital psiquiátrico. Acharam que eu era maluco. Contar que você é um viajante do tempo é algo que levanta mais perguntas do que responde, sabe? Mas eu demorei um pouco para aprender isso. E assim eu fui internado. Passei algumas semanas trancado no meu quarto, amarrado e sendo medicado. Nessa época eu ainda estava tentando fugir da morte. Achava que alguma daquelas pessoas ou alguma daquelas agulhas iriam me matar. Fiquei sedado a maior parte do tempo para impedir que eu me machucasse ou machucasse alguém do hospital. Mas tem um problema aí. Me disseste que em cada visita a 2022 passava no máximo algumas horas, mas dessa vez tua visita durou semanas? Sim. Enquanto estava fortemente medicado, acredito que foram semanas. Como falei, fiquei a maior parte do tempo sedado, amarrado e trancado dentro de um quarto. Não havia muitas oportunidades para um dos acidentes recorrentes acontecerem dentro daquela cela. À medida que a sedação foi diminuindo, fui percebendo que estava seguro ali e que não precisava fugir. Dessa vez a morte não vinha atrás de mim. Lembro da minha primeira sessão com o Dr. Gustavo. Ele foi a primeira pessoa que realmente ouviu o que eu estava dizendo, sabe? E aceitou que eu era quem eu falava que era, Dom Pedro. E acreditou que eu vim de onde falei que vinha, do passado. Se acreditou nisso, o louco devia ser ele e não tu. Ele não acreditou de verdade, mas aceitou o que eu dizia para conseguir me tratar, para podermos conversar. Ele acreditou que eu acreditava nisso e me disse que eu não era a primeira figura histórica a ser paciente dele. E ele te trataste para quê, exatamente? Parar de voltar para 1822? O tratamento era para mudar a minha percepção do que estava acontecendo, para eu questionar aquilo que estava acreditando. E o método dele consistia principalmente em conversarmos. E foi isso que fizemos. Eu contei a minha história para o doutor. E não apenas a partir do dia 7 de setembro de 1822, mas a partir da minha infância. Da minha relação com o meu pai, o rei, minha mãe, a rainha e meus irmãos, os príncipes. De como foi crescer na corte portuguesa como uma criança. E depois de como foi conhecer o Brasil e vir morar aqui com apenas 9 anos. Esta parte da história eu conheço. Meu primeiro diagnóstico foi de TDI, um transtorno dissociativo de identidade. Nele, a pessoa tem a sensação de que a identidade é dividida em 2 ou mais personalidades, com comportamentos e características diferentes. Com cada personalidade podendo ter a sua própria memória, maneirismos, comportamentos, podendo aparecer em momentos diferentes. Eu achei que poderia até fazer algum sentido. Isso explicaria por que te lembras de coisas que eu não me lembro, e falas com sotaque ou não, e por que tu só apareces em 2022 e eu em 1822. Exatamente. E nessa época eu ainda tinha algum receio de que fosse morrer a qualquer momento, o que se traduzia em outra parte do meu diagnóstico, que independente de ser um transtorno de ansiedade generalizada, ou transtorno de pânico, ou transtorno obsessivo-compulsivo, era mais um dos meus problemas que poderia ser tratado e curado. Mas convencer uma pessoa de quem ela não é, como o doutor tentou fazer comigo, é mais difícil do que convencer uma pessoa de quem ela é, como eu estou fazendo com você. Argumentei com o doutor que eu alegava ser apenas uma pessoa, com personalidades em momentos diferentes da vida, mas apenas uma pessoa. Meu diagnóstico seguinte foi de transtorno delirante. É quando o paciente tem crenças falsas e não consegue ser persuadido do contrário. E a crença em ser uma figura histórica fazia parte de um conjunto mais amplo de crenças sobre viajar no tempo e reescrever a história e mudar o destino da nação. E o doutor era bom. As semanas de tratamento viraram meses e com muitas sessões e alguns medicamentos comecei mesmo a acreditar que eu não era Dom Pedro, apenas Pedro. Conforme eu fui melhorando, eu pude sair do quarto. Não estava mais amarrado nem dopado.
Mas as sessões com o doutor continuavam. Certo dia, ele me disse que eu não precisava estar mais internado no hospital. Tu foste curado? Meu tratamento com ele ainda tinha que continuar, mas no meu caso não era necessário mais viver ali, dentro do hospital, então eu pude receber alta. Eu tinha uma vida para começar a ser vivida em 2022, mas não tinha onde morar. Um apartamento próximo ao hospital foi disponibilizado para mim. Não era nenhum tipo de tratamento especial ou sorte. Aprendi bastante sobre essa versão e sabia que o Estado proporcionava moradia, saúde, emprego para todos os brasileiros. Após meses de tratamento, eu estava bem feliz em sair do hospital e animado em conhecer a minha casa nova. Voltei a andar na rua, o que foi ótimo. Foram meses dentro do hospital sem poder sair de lá. Chegando na minha casa nova, antes de conseguir entrar no prédio, um piano cai na minha cabeça e eu acordo em 7 de setembro de 1822, da mesma forma que você acordou hoje, sem memória nenhuma do futuro. Na vez seguinte, que apareço em 2022, depois de todo esse tempo sem isso acontecer, eu volto a ser Dom Pedro. O doutor estava errado, mas esse período que eu passei lá, na versão boa do Brasil, foi o que eu precisava para organizar meus pensamentos e entender que, para sair desse ciclo, não posso fazer isso sozinho. Dependo da sua ajuda. Foi aí que eu comecei a te mandar as mensagens. Tu queres dizer esta mensagem? Essa não é a primeira mensagem que eu tento enviar para você. Fitas de Dom Pedro é uma série original Acon Studio e Tijuca Filmes, protagonizada por André Falcão e Roberto Rodrigues. Criada por Vitor Pimentel e Gustavo Colombo. Direção de André Falcão e roteiro de Vitor Pimentel. Desenho de som e mixagem de Ernesto Sena e Guilherme Farcas. Trilha sonora original de João Melo e Gabriel Reis. Produção: Vitor Pimentel, Gustavo Colombo, André Falcão e Guilherme Ripardo. Produção executiva: Marcela Batista. Controller: Juan Reale. Patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2.